Como ganhar mais dinheiro do que 99% das pessoas? Bom, meu nome é Sérgio Fernandes, eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, Caxambi, perto do Meier, e esse vídeo aqui não é para te ensinar a trabalhar como afiliado, como dropshipper, alguma estratégia mirabolante de marketing digital ou de apostas, mas simplesmente te falar o que eu fiz com a minha vida na última década para me fazer sair de uma situação de classe média baixa para hoje ser dono de uma empresa milionária. Então fica comigo até o final do vídeo porque aqui vai ser zero ostentação e 100% preto no branco do que você precisa fazer se você está vendo esse vídeo aqui agora. Bora pro conteúdo. Bom, como eu já falei, eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio. Se você está assistindo esse vídeo, talvez essa possa ser a sua situação agora. Ou talvez não, sua situação é um pouco diferente, mas você está buscando entender o que faz pessoas ao seu redor ou pessoas que você vê na internet ou em outros lugares conseguirem ter mais resultado enquanto você se sente estagnado ou não consegue enxergar um caminho para de fato sair da onde você está. E o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é que existem vários caminhos que muitas vezes estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Quando eu era mais novo, meu pai trabalhou no mesmo emprego durante mais de uma década. Ele era gerente de seguros de carros. Eu via ele sair de casa super cedo, 5, 6 horas da manhã, chegar tarde na maioria das vezes, muitas vezes ter que trabalhar sábado também e ficar menos com a família. E eu via que a nossa vida continuava praticamente a mesma durante um tempo. Durante boa parte do tempo, né? No começo isso não era um questionamento porque pra mim aquilo era o normal. Só que conforme eu fui ficando mais velho, com 13, 14 anos, nessa idade na escola, a gente vai começando a olhar pro lado e eu era bolsista numa escola particular e eu via meus amigos terem coisas que eu não tinha. O Game Boy da época, Beyblade, carta de Yu-Gi-Oh!, carta de Pokémon. Eu via as pessoas tendo coisas que eu não podia ter. E eu me perguntava por que uns tinham e, outros não. E sempre que eu pedia pro meu pai ou pra minha mãe um computador, um videogame, um brinquedo, alguma coisa do tipo, eu não podia ter ou demorava muito mais. Quando eu tava comprando o primeiro Game Boy, os meus amigos tinham a terceira ou a quarta versão dele. E aí eu comecei a ter acesso à internet ali com 13 anos e... Na verdade, mais novo do que isso, eu já tive acesso à internet, mas foi com 13 anos que eu comecei a procurar sobre ganhar dinheiro de fato. Antes disso, o que eu fazia era jogar Tibia, ter os meus próprios servidores ali com WhatServer, aprendi um pouquinho de programação, que foi útil também, é um assunto para um próximo vídeo, mas nessa idade que eu tô falando aqui, eu já comecei a pesquisar sobre dinheiro. E na época, eu vi muito conteúdo sobre empreendedorismo. Eu aprendi sobre essa palavra com um cara chamado Flávio Augusto da Silva, não preciso nem explicar quem é, né? Acho que você tá vendo esse vídeo, você deve saber quem ele é. E basicamente... isso me fez abrir os olhos para um mundo que eu não fazia a menor ideia do que se tratava, porque até então ter empresa era coisa de rico, era isso que eu ouvia ao meu redor. Isso me fez entender que era um caminho para ter um resultado diferente do que a minha família inteira teve desde então. Com essa semente plantada na minha cabeça, eu comecei a pensar o que eu posso fazer, né? E como eu já falei, na época eu tinha alguns servidores de Tibia e eu tinha aprendido um pouquinho de programação, um pouquinho de design, aprendi o básico de como fazer site e eu comecei a oferecer site para outras pessoas, vender serviços, logotipo, cartão de visita, e isso foi uma porta de entrada para eu empreender. E aí eu comecei a fazer R$50 ali, R$70, R$100, isso para mim era uma baita de uma grana, porque para jogar uma pelada no final de semana com os meus amigos era R$10, R$15. E aí quando essa pelada tinha um churrasco, tinha que completar com mais 20, era uma grana. E eu muitas vezes não podia, né? Para sair com meus amigos pro shopping, eu tinha que pagar a condução de ida e volta, e eu ainda tinha que pagar um McDonald's lá, e às vezes o pessoal ia no cinema ver um filme, eu não podia, eu tinha que escolher entre o McDonald's ou o cinema. E começar a fazer isso me abriu muitas portas e me fez gerar alguns resultados, porque eu tinha alguma motivação para gerar esse resultado. Só que isso me trouxe junto uma visão de, peraí, se eu fizer mais do que quem está ao meu redor, provavelmente, não com certeza, mas provavelmente eu vou ter um resultado maior. E eu via o Flávio falando muito sobre o esforço que ele fazia, pegando o ônibus lá no Jabur, indo para o centro da cidade, no Rio de Janeiro, um calor do cacete, e eu passei exatamente pela mesma coisa no meu ensino médio. Quando eu estava ali com 15, 16 anos de idade, eu fazia um curso de computação gráfica no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e eu morava no Meier. Eu saía da escola direto pegar esse ônibus, era toda terça e quinta, eu não almoçava, pegava o ônibus meio-dia, chegava no curso lá por volta de 1h30 ali, fazia o curso, saía de lá por volta de 3h30, 4h, e demorava mais 1h30 para chegar em casa num calor desgraçado e sem comer, literalmente. Não porque eu não podia comer, mas é porque não dava tempo mesmo nessa época. E aí isso me gerou uma identificação muito forte. Eu falei, cara, acho que eu tô no caminho, acho que é isso aí que eu tenho que fazer. E o grande ponto que eu fui percebendo na minha jornada, ficando mais velho, foi que se eu fizesse mais do que a média, eu ia conseguir um resultado acima da média. Guarda essa mensagem porque isso vai ser o ponto principal do vídeo aqui. Quando eu fiz ali os meus 17 anos, eu terminei meu ensino médio, comecei na faculdade ainda com 17 anos e já consegui meu primeiro estágio
Uma semana antes de fazer 18 anos, eu lembro que eu quase não consegui o estágio porque eu não tinha certificado de reservista do Exército ainda, e eu só consegui o estágio porque quando eu era mais novo eu já fazia logotipo, cartão de visita, design, e eu mostrei esse portfólio para a agência experimental que fazia peças de arte para minha própria faculdade, onde eu estudava, e aí eu consegui esse estágio, e a minha bolsa era de R$ 600 por mês, mais vale transporte. Aí eu achava que eu estava rico, né? Então, isso me mostrou que aquele caminho compensava. Compensava me dedicar mais, compensava enquanto meus amigos estavam brincando, jogando, eu estava aprendendo alguma coisa nova. Tinha meu momento de diversão também, mas menos do que eles, porque talvez eu precisasse mais do que eles, mas talvez eu só quisesse mais do que eles mesmo, pode ser. Isso me fez entender o que eu conseguiria colher de frutos se eu continuasse plantando aquilo, né? Aos 19 anos eu perdi o meu pai, no ano de 2014. Aquilo ali foi um choque muito grande para minha vida e me ensinou uma coisa que é pesada, mas na verdade mudou a forma como eu enxergo trabalho, como eu enxergo vida como um todo. Meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa, ele queria se aposentar, ele trabalhava fazendo a mesma coisa todos os dias há muito tempo. A gente tinha uma vida classe média baixa, bem normal, se privava de muitas coisas, não fazia muitas coisas, uns porque não podia, outros porque não dava tempo. E ali eu entendi, se for para talvez não dar certo, que não dê certo comigo tentando fazer o que eu gosto. E a partir daí eu vi que empreender era o caminho que eu ia fazer mesmo, porque o maior risco que eu poderia correr era de não dar certo, mas eu estava fazendo alguma coisa que eu queria, de fato, estar fazendo. E não se engane quando eu digo que eu segui o caminho que eu gostava, porque eu não deixei de trabalhar ou de estudar por causa disso. Eu fiz faculdade em paralelo com ter outro emprego, em paralelo com empreender, tudo ao mesmo tempo. Eu acordava 5 horas da manhã, ia de manhã pro trabalho, saía do trabalho, ia pra faculdade à tarde, no começo, depois eu mudei esse turno, fui pra faculdade à noite, e aí eu ia pro trabalho de manhã. No fim do dia, quando eu chegava em casa exausto, 10 e meia da noite ali, eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo um logotipo, estudando, criando algum site pra alguém, fazendo cartão de visita, mandando mensagem pra prospectar cliente. E isso me fazia, de fato, enxergar um futuro, né? Eu tinha aquele ânimo de estou construindo alguma coisa minha olhando pra frente. Isso me mostrou que trabalhar acima da média me geraria o resultado que eu gostaria. E nada na minha sequência profissional e pessoal provou algo contra, porque todas as pessoas que eu via tendo sucesso, a princípio não ao meu redor, porque não era tão comum eu ver amigos empreendedores ou algo do tipo, eu estava em bolhas de pessoas que queriam trabalhar na mesma empresa por muito tempo, se aposentar, etc. Eu via na internet, eu via as pessoas falando sobre isso, eu entendia que, cara, é isso aí que eu quero seguir. Por mais que amigos riam, familiares rissem de eu falar que tinha uma empresa, né, com 18, 19 anos ali, eu queria seguir aquele caminho. Fazer muito além do combinado me trouxe muitos bons frutos, porque desde os meus 17 anos que eu entrei no estágio, né, 18, eu era um dos primeiros a chegar no trabalho e um dos últimos a sair, e com 18 anos eu fui trabalhar numa empresa de carteira assinada ganhando R$ 1.500 já como designer pleno, e eu lembro de muitas vezes chegar mais cedo do que o próprio dono da empresa. Eu só não saía mais tarde porque eu tinha o horário da faculdade, que eu demorava 2 horas para chegar, senão eu ficaria até depois dele também. E nos meus empregos subsequentes também fazia isso, ainda que eu tivesse os meus próprios projetos. Muita gente vai me chamar de bobo aqui e falar assim, pô, Sérgio, tu é otário então, né? Porque você tinha os seus projetos e tu trabalhava na empresa dos outros. Sim, porque a partir do momento que eu assinei um contrato com alguém e aquela pessoa confiou em mim para me pagar um salário, eu estou me dedicando além do combinado para entregar aquilo ali. E isso é um sinal muito forte que eu sempre abro os olhos de quem fala comigo lá no Instagram, troca uma ideia, ou então aqui nos comentários também, de, pô, Sérgio, eu quero fazer meu projeto em paralelo, eu quero construir as minhas coisas e eu tô no emprego aqui, tô no CLT, quero sair dessa merda. Mas peraí, meu amigo, você só consegue se dedicar em alguma coisa em paralelo porque esse teu emprego te ajuda a pagar suas contas. Então você tem que ser grato por isso e dar o teu melhor ali também. Dar o seu melhor no emprego que você tá não te impede de dar o seu melhor no projeto paralelo que você está construindo. Muita gente confunde isso. A mesma coisa com largar a faculdade. Eu vou largar a faculdade porque eu quero empreender. Calma aí, cara. Você não precisa necessariamente largar a faculdade. Eu adoro que essas pessoas dão exemplos do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, só que eles esquecem que essas pessoas foram aprovadas em Harvard, né? E largaram no 3º, 4º período. Se você for aprovado em Harvard, talvez você possa tentar largar a faculdade. Mas assim, eu posso te dizer, como alguém que não passou em Harvard, que terminou a faculdade compensou. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação. Isso tudo em paralelo. Então, é possível. Só que a questão é que exige muito mais horas de trabalho do que as pessoas geralmente estão dispostas a fazer. Abrir mão de saídas no final de semana, abrir mão de gastar com coisas que geralmente você quer ali no início da tua fase adulta, abrir mão de muita coisa para, de fato, construir algo que é um sonho maior. Isso não muda muito mesmo hoje, quase, na verdade, mais de uma década depois, né? Tô gravando esse vídeo aqui em 2024, não sei quando você tá vendo, mas estamos falando de 10 anos depois de eu ter o meu primeiro emprego ali.
eu não mudei a forma como eu penso. A diferença é que hoje eu colho alguns frutos que na época eu não tinha. Mas ainda assim eu trabalho muito além da média porque os objetivos que eu tenho são muito mais altos. Por exemplo, recentemente na nossa empresa a gente levantou uma rodada de investimentos de mais de R$1 milhão. E com isso eu trouxe investidores muito grandes, caras que confiam muito em mim e um fundo de investimentos renomado no mercado. Isso me traz uma responsabilidade muito grande, não só com as pessoas que confiaram na minha empresa, como também com os meus funcionários do meu time, com o meu sócio também confia em mim. E tudo isso é um conjunto de o Sérgio é um cara que eu confio, eu sei que ele vai dar duro para fazer esse negócio funcionar. Isso não me dá a oportunidade de ter um luxo de falar, vou trabalhar 8 horas por dia, vou chegar às 9, sair às 18, fazer só o que eu deveria fazer, final de semana vou descansar, segunda-feira eu volto. Eu não tenho essa escolha, na verdade eu tenho essa escolha, se eu não tivesse essa empresa, eu não posso ter o melhor dos dois mundos. Então, ainda hoje, 10 anos depois, a minha forma de pensar não mudou, ainda que eu tenha um conforto financeiro muito maior do que eu tinha no passado. Graças a Deus, hoje eu construí muita coisa no meio do caminho, eu tive minha agência, eu tive treinamentos que eu dei, tive empresas antes da Copybase agora, e isso me trouxe um conforto financeiro maior. Eu ando num carro que eu sempre sonhei em andar, eu moro num lugar que eu sempre sonhei em morar, eu posso fazer algumas viagens que eram impossíveis há uma década atrás, mas ainda assim eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, a depender da etapa, né? Uma analogia que eu gosto de trazer é a história de um cara que é um dos cofundadores da Netflix, o Mark Randolph. O Mark fala que ele praticava triatlon, né? Basicamente, no triatlon, ele diz que no começo é uma bagunça gigantesca porque tem muita gente concorrendo ao mesmo tempo e aquela corrida inicial, todo mundo se batendo, é difícil pra cacete, só que quando você dá o gás muito mais forte nesse começo, você consegue sair do bolo inicial. E quando você faz isso, tu se destaca da média ali e te dá um espaço maior para você fazer uma sprint ali, para você sair na frente da maioria. E depois de um tempo fica mais tranquilo para você conseguir manter o teu resultado por ter estado no topo quando era mais necessário, né? Então você saiu da média, deu um esforço muito maior, saiu do bolo ali e ali no topo você basicamente tem que gerenciar a sua vantagem. Não que você não tenha que deixar de dar duro, mas você tem que ter um trabalho de gerenciamento e não necessariamente trabalhar nos 200% para sempre. Um exemplo disso é que hoje em dia eu posso fazer viagens, por exemplo, ainda que trabalhando, mas também desfrutando daquilo que eu plantei muitos anos atrás. Então recentemente eu estava na Europa, eu conheci a Itália, a Suíça, realizei sonhos. Em anos anteriores também eu viajei em lugares que eu sempre quis ir desde criança, mas ao mesmo tempo, nesses lugares eu também estava trabalhando. Talvez menos horas em alguns dias, mas estava trabalhando. Também estava tendo as minhas responsabilidades, subindo documentos para os investidores, fazendo reuniões quando necessário. Muita gente vai pensar assim, pô, Sérgio, isso é doideira, porque eu quero tirar férias e ficar de boa. Uma notícia que eu tenho para te dar é que se você escolheu ser empreendedor, isso não é uma escolha. As suas férias não são exatamente como a de um colaborador vai ter. Não existe uma férias de 30 dias sem você abrir o computador e ficar incomunicável sendo o dono da empresa. Agora sim, você pode e deve ter alguns períodos de pausa, mas ainda tendo uma responsabilidade maior do que todas as outras pessoas que estão trabalhando ali, porque o projeto é seu, você criou aquilo ali, a empresa é teu filho. Então isso é extremamente importante entrar na sua mente. Na minha cabeça, a escolha de trabalhar duro é de fato uma escolha. Ter resultado acima da média é uma escolha. Existem pessoas que estão em condições muito mais difíceis, muito mais adversas, às vezes morando numa comunidade, às vezes literalmente passando fome. Nesse caso, são cenários muito atípicos e de fato é quase impossível você comparar uma pessoa nessa situação com alguém que está na situação de classe média baixa, tem comida na mesa todo dia e um teto para morar. Isso é fato, óbvio. Agora, se você se enquadra onde a maioria das pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo estão, que é talvez na condição de classe média, seja alta ou seja baixa, mas você tem um teto em cima da sua cabeça e um prato de comida para comer, meu amigo, todas as outras desculpas que você tem para não estar realizando o que você gostaria de realizar ou tendo o resultado financeiro que você gostaria de ter são escolhas. Então, eu posso ser cancelado aqui, você pode ficar puto da vida comigo por estar falando isso, mas a real é que se você está tendo um resultado acima da média e tem um lugar para morar e comida no prato, meu amigo, você está escolhendo um resultado abaixo da média. E não importa a sua desculpa, porque muita gente que me critica quando eu falo isso vai dizer que eu estou falando isso porque agora eu sou empresário, que eu estou falando isso porque agora eu tenho dinheiro, porque eu estou falando isso porque eu tive uma condição. E eu acabei de te explicar nesse vídeo qual foi o meu background para te mostrar na prática o que é possível construir se você de fato trabalhar mais do que a média e abrir mão de coisas que as pessoas não desejam abrir mão no curto prazo. Então, se você quer colher esses frutos, as coisas que eu vou te dizer aqui são importantes fixar na sua cabeça para entender que é dolorido, mas vão te fazer colher frutos que poucos vão conseguir daqui a alguns anos, tá? Abrir mão de prazeres de curto prazo, saídas, comprar coisas que você gostaria de ter, roupas que você gostaria
de vestir, beber no final de semana, jogar bola com seus amigos, ir pro churrasco, é saudável? Na medida do possível, sim, mas por um tempo você vai ter que ser não saudável, você vai ter que ser de fato algo que as pessoas vão te criticar. Vou olhar pra você e falar assim, porra, tu não curte a vida, cara. Você tem 25 anos e você não tá aproveitando, você não bebe, você não vai pra festa, você, porra, não comprou nenhum carro maneiro, cara. As roupas que tu usa, pelo amor de Deus, você tem condição de andar melhor do que isso com o salário que você ganha. Você não ganha muito, mas dá pra viver. É nessa conversa que as pessoas vão se encaminhando pra uma vida mediana, pra um fim mediano e os outliers, as pessoas que trabalham acima da média, entendem que o caminho da maioria é diferente. E quem aguenta ouvir isso, aguenta apanhar durante um tempo e dar duro acima da média, mais do que todo mundo que está ao redor, consegue colher frutos da mesma forma que eu colhi. Na minha visão, hoje, eu ainda estou no começo da minha jornada. Eu tenho 29 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu gostaria de ouvir isso de alguém de 29 anos quando eu tinha 18 ou 19, lá quando eu perdi meu pai. Então, se com esse conteúdo eu estou conseguindo fazer você entender que é possível, ainda que existam adversidades, que é possível e é uma questão de escolha você fazer além da média, entregar o teu melhor, independentemente do que você está fazendo agora, eu já cumpri a minha missão com esse conteúdo. Meu objetivo é deixar claro que dá para você chegar onde você deseja, só que você precisa blindar aquilo que você escuta e aquilo que você acredita. Atalhos, geralmente, são as maiores armadilhas que existem. Eu posso te falar por conta própria, porque tanto tempo nesse mercado, vendo amigos ou pessoas que eu conheci no meio do caminho ali, que se deram muito bem, depois se deram muito mal, ou gente que se deu muito mal e depois conseguiu se dar muito bem, eu te digo que os atalhos são os maiores responsáveis por fazer as pessoas quebrarem ou desistirem do que elas estão construindo. Então, apostas, afiliados, dropshipping, cara, qualquer promessa que alguém te faça de ganho muito alto em pouco tempo, por favor, deixa isso entrar na tua cabeça. A chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. E se a gente for jogar com probabilidade, é melhor que você escolha, ainda que o caminho mais difícil, aquele que tem a chance maior de dar certo. E o caminho que tem a maior chance de dar certo é o caminho de trabalhar duro, ser honesto, não passar por cima de ninguém e saber abrir mão de coisas no curto prazo para que você ganhe algum retorno ali, não só no longo prazo, mas no médio prazo. 3 anos, 5 anos, é tempo suficiente para você colher muitos bons frutos se você faz um trabalho bem feito nesse meio período, beleza? Eu espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo, é um pouquinho diferente da média de conteúdos que eu faço por aqui e por causa disso eu queria saber quem assistiu aqui até o final, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários, por favor, um aprendizado que você teve, ou até uma lição talvez, de algum erro que você já cometeu, ou acerto que você cometeu que você quer compartilhar com a galera aqui nos comentários, vai ser um prazer ver o que vocês estão falando aqui e compartilhar com vocês também, trocar essa ideia por aqui. Se não me segue no Instagram ainda, me segue lá, @eu_Sergio_Fernandes. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Se você for mais novo aí, tá vendo esse vídeo, cara, tá na mesma jornada que talvez eu percorri um tempo atrás, vai ser muito legal poder bater um papo contigo, poder te ajudar, te dar algum conselho de alguma forma. É a parte mais legal do trabalho que eu posso dizer aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, toca no inscreva-se aqui embaixo e deixa aquele like no vídeo para dar aquela moral e você ser avisado dos próximos conteúdos que vão sair por aqui. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!